Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom poder estar com todos vocês nesta manhã de domingo, 18 de outubro de 2020, com a nossa escola bíblica dominical da nossa querida Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Eu espero que vocês todos tenham tido uma semana muito abençoada e estejam animados para nesta manhã continuarmos com os nossos estudos na revista Palavra e Vida, que nós estamos estudando, que tem por título neste quarto trimestre, Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. Esses exemplos, como nós já falamos e já vimos nas duas primeiras lições deste quarto trimestre, são exemplos que nós estamos tirando da vida de alguns personagens bíblicos e vendo como eles, com a graça de Deus, conseguiram vencer as adversidades que eles passaram ao longo de suas vidas. É isso então que nós temos visto, mas nós já estudamos aqui na primeira lição, nós vimos como Abraão passou por adversidade e como ele as venceu. Na lição de domingo passado nós vimos sobre a vida de José, como José sofreu as injustiças e como ele as venceu, né? José jovem que foi para o Egito e lá depois de 30 anos é que ele foi levado a uma posição de honra, mas enquanto isso ele sofreu bastante, até chegar aos 30 anos. Hoje nós vamos ver a vida de José, nós vamos ver quando a adversidade é a insegurança. José, todos nós conhecemos bastante Moisés, todos nós conhecemos bastante a sua história, daquele menininho que foi colocado no cesto, no rio Nilo, que foi criado como filho da filha de Faraó, né, e que depois tornou-se um grande líder. Mas como é que surge toda a história de José? Como nós vimos, a primeira lição foi a lição sobre Abraão, e Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, dizendo que dele, por meio dele, por intermédio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão então vai ter o seu filho Isaque, Isaque vai ter o seu filho Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, e como o ambiente entre esses 12 filhos não era lá muito bom com relação a José, eles então vão vender José, como nós vimos na lição de domingo passado, a mercadores ismaelitas, que por sua vez irão vendê-lo a Potifar lá no Egito, e José então no Egito vai sofrer bastante, mas depois José foi galgado à posição de segunda pessoa mais importante em todo o Egito, tornando-se governador do Egito. Isso colocou José numa posição de destaque. A sua família, então, como naquela época o mundo estava passando por uma grande fome, a sua família vai buscar abrigo no Egito, vai buscar refúgio no Egito sob a proteção de José e, como assim poderíamos dizer, entre aspas, com a bênção do faraó. Bom, o povo então é muito bem recebido lá no Egito, o povo começa a crescer, começa a aumentar aquele pequeno grupo que foi com o Jacó no início e se torna um povo muito grande. O faraó que acolhera José e todos os seus familiares já estava morto, vai surgir um outro faraó que não conheceu José e, preocupado com o crescimento assustador do povo hebreu do território egípcio, ele fica preocupado com alguma revolta e preocupado que eles pudessem se tornar superiores aos egípcios. Qual é a decisão que ele toma? É escravizar então o povo hebreu. O povo hebreu vai sofrer bastante, vai ser escravizado, como já disse, no Egito, vai passar por momentos de angústia, de muitas adversidades, até que um dia surge a figura de Moisés, que vai, por iniciativa própria, tentar defender um dos seus. Mas vamos ver então o que se passa na vida então desse personagem bíblico chamado Moisés, conhecido de todos nós. Bom, como eu disse, o povo escravizado no Egito, vai surgir Moisés,
que vai, mais tarde já, depois de criado na corte, ele vai tentar ser um líder por iniciativa própria. Ele vê um hebreu sofrendo então ele vai tomar as dores, né? Vejamos lá o que nós temos aqui na iniciativa própria de Moisés. Vejamos lá. Olha, lá em Êxodo, capítulo 2, verso 11 a 15, vai dizer o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Veja, José, vendo o sofrimento do seu povo, ele mesmo toma a iniciativa de querer se tornar um líder, mas logo de início ele foi rejeitado na sua liderança. Olha o que o companheiro lá hebreu respondeu. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Então ele viu que aquele crime que ele havia cometido, aquele crime no qual ele tirou a vida do egípcio, que estava maltratando um hebreu, havia sido descoberto. Aí esse Moisés, que tentou por iniciativa própria ser um líder, ele acabou fugindo com medo de Faraó, porque Faraó procurou matá-lo, Faraó queria tirar a sua vida. Então, nós vamos ver como começa o trabalho que Moisés vai realizar já agora, sob o plano de Deus, porque tudo que vai acontecer na vida de Moisés é plano de Deus, e nós vamos lá no livro de Atos, lá no Novo Testamento, no capítulo 7, do verso 22 a 25, onde nós lemos: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Eles não o compreenderam porque Moisés, eu estou bastante ainda com José na cabeça, que foi da lição de domingo passado, porque Moisés ainda não estava preparado para assumir uma liderança, e Moisés então vai ser trabalhado com Deus para que ele de fato se torne um líder e se torne o maior líder do Velho Testamento. Então, o que acontece é que Moisés não estava preparado para ser um líder entre seu povo. Lá em Êxodo capítulo 2, verso 15, diz: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. O fato de ele não estar preparado o tomou de medo, e ele foge então de Faraó e ele vai lá para o deserto de Midian. Então, antes de ser um líder do seu povo, o que acontece? Moisés precisava conhecer o Deus do seu povo. Veja, Moisés ele fora criado na corte de Faraó. Então Moisés, por certo, já havia assimilado um pouco da cultura dos egípcios. Lembre-se que o povo egípcio era politeísta e Moisés precisava conhecer o único Deus, o Deus vivo. E para que ele fosse um líder no meio do povo de Deus, ele precisava conhecer o Deus desse povo que ele agora estava querendo ser um líder. Ele precisava ser trabalhado por Deus. Então, o que acontece com Moisés? Moisés precisa conhecer o Deus do seu povo. Então, Deus vai se revelar a Moisés.
Deus vai falar diretamente com Moisés. Deus vai conceder a Moisés uma revelação especial. Aliás, por algumas vezes ao longo do Novo Testamento, você vai ver Deus se revelando de maneira especial. E a maior revelação especial de Deus, ela se dá em Jesus Cristo, que é o seu Filho amado que veio ao mundo. Ele então nos deu a conhecer o Deus vivo, porque Jesus é o Filho de Deus. Bom, o que acontece então com Moisés? Antes de ele ser o líder, como já disse, ele precisava conhecer o Deus do seu povo. Então Deus se revelou a Moisés. Deus falou diretamente com Moisés. Aí agora Deus o nomeia, Deus o envia como líder. Agora sim, depois que ele tem esse encontro com Deus, ele sim se torna um líder. E ele conversa com o Senhor e o Senhor lhe responde. Ele vai fazer uma série de perguntas ao Senhor, ele vai questionar muitas coisas e o Senhor lhe responde. Então agora, ele que conhecia aqueles deuses egípcios que não podiam andar, que não falavam, que não ouviam, ele se encontra com Deus que se revela. Ele encontra com Deus que fala, ele se encontra com Deus que envia, ele se encontra com Deus que ouve e responde. Totalmente diferente daqueles deuses egípcios. Ele se encontra com Deus Criador. Aí, o que nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 3, nos versos 2, 4, 6 e de 10 a 12. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Indo para o verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Indo para o verso 6, disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Indo agora do verso 10 ao 12. Vai, pois, agora, e eu o envio. Veja, ele agora é enviado. E eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Como eu disse, Moisés precisava conhecer o Deus do seu povo. E Moisés, com toda certeza, ele conhecia a genealogia do seu povo. Então o Senhor vai dizer para ele o seguinte: Olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés aí se identifica com o Deus do seu povo. Moisés tem um encontro com o Deus do seu povo. E aí sim, Moisés agora, ele é enviado por Deus. É totalmente diferente de quando ele quis tomar as dores, quando ele viu aquele hebreu sendo maltratado por um exator egípcio. Então vejamos lá. Deus, na sua sabedoria, ele havia separado Moisés para a libertação do seu povo. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, assim como ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, Moisés tinha sido escolhido por Deus. Então, o que vai surgir agora? Surge, então, uma parceria entre Deus e Moisés. E em termos bíblicos, quando nós falamos parceria, significa que surge uma aliança entre Deus e Moisés. Então, o Senhor vai usar a vida de Moisés para que o seu propósito de libertar o povo do cativeiro egípcio seja cumprido. Veja, o Senhor também nos usa para tarefas especiais, assim como ele usou Moisés. E nós somos usados pelo Senhor porque nós estamos nas mãos do Senhor e nós conhecemos o Deus vivo. E aí nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a sua primeira carta, no verso 3 e verso 9, ele diz: Pois nós somos cooperadores de Deus.
Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, Deus trabalha conosco e por meio de nós. Então, há essa parceria que surge entre Deus e Moisés, essa aliança. O que acontece é que as coisas acontecem no tempo oportuno de Deus. Deus tem um tempo para cada coisa. Veja, Moisés havia sido criado na corte de Faraó, ele era tratado como filho da filha de Faraó, e ele ficou lá na corte durante 40 anos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Veja, Moisés, quando ele foge de Faraó, ele vai ficar no deserto por 40 anos. Mas quando ele vai para o deserto, nós vamos ver mais adiante, Moisés já tinha 40 anos. Então nós vamos ver aí que são 40 mais 40. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. É lá, nesse monte Horebe, que Moisés vai ter então o encontro com o Deus vivo. Moisés precisava ser preparado e todo líder tem que ter o seu momento de preparação. Então o que acontece com Moisés? Moisés, antes de pastorear o povo no deserto, lembre-se que ele vai guiar o povo, depois que o povo sai do cativeiro egípcio, esse povo vai caminhar pelo deserto por 40 anos, então Moisés vai pastorear esse povo no deserto. Mas antes de pastorear esse povo no deserto, ele precisava aprender a pastorear, a cuidar de ovelhas do deserto. E o que acontece? Moisés vai ser pastor de ovelhas, vai cuidar das ovelhas do seu sogro. Então, no meio da sarça ardente, aos 80 anos, Moisés teve um encontro com Deus. Veja que ele, quando passa por aquele episódio de que ele viu aquele hebreu sendo maltratado pelo exator egípcio, Moisés estava já com seus 40 anos. Ele foge então para o deserto e ele vai passar no deserto 40 anos. Então, quando ele tem o encontro com Deus, ele vai ter este encontro com Deus. Quando ele vai conhecer o Deus do povo de Israel, Moisés já está com seus 80 anos. Veja como é interessante. Abraão teve o seu filho Isaque aos 100 anos. Moisés, ele é chamado e preparado pelo Senhor aos 80 anos. José viveu no Egito por 110 anos. Veja, não há idade para Deus trabalhar em nossas vidas. Moisés, então, quando tem este encontro com Deus, Moisés está com 80 anos. Aí o que acontece? Não em função da idade, mas Moisés, ele se julga incapaz para a missão que Deus lhe dera. Aí Moisés vai apresentar ao Senhor uma série de questionamentos. O que acontece com Moisés é que a educação que ele havia recebido no Egito, e que por certo tinha sido uma das melhores da época, já que ele vivia na corte e já que ele era filho da filha de Faraó, ele era assim considerado, ele por certo recebeu uma excelente educação no Egito, mas ele não conhecia Deus, e quer dizer o seguinte, que não importa o nível educacional, o nível cultural da pessoa, se a pessoa não tiver um encontro com Deus, ela é incapaz de realizar a obra que Deus quer que seja realizada. É necessário um encontro real com Deus. E é necessário se reconhecer, sim, incapaz, para que o Senhor Ele que nos possa usar. Mas veja lá então o que acontece com Moisés. Deus confirma essa incapacidade de Moisés. Deus não negou a incapacidade de Moisés. De fato, Moisés não tinha condições de cumprir a missão. Mas o que o Senhor vai dizer a Moisés? Veja o que o Senhor vai dizer a Moisés. Mas o Senhor lhe faz uma promessa.
O Senhor lhe fez uma promessa. E que promessa é esta? Já que Moisés se considerava incapaz, o Senhor reconhecia a incapacidade de Moisés. Olha o que o Senhor vai dizer para ele lá em Êxodo, que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, verso 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste mesmo monte, lá no Monte Horebe, que significa também o Monte Sinai. Então, o Senhor diz o seguinte: eu estarei com você. Moisés, você é incapaz, eu sei disso, mas quem vai capacitar você sou eu, porque eu estarei com você. Eu estou usando você, Moisés. Então, meu irmão, em João, no capítulo 15, verso 5, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer coisa alguma se o Senhor não estiver conosco. E Moisés recebeu esta certeza de que o Senhor estaria com ele. Ora, o desafio era grande e Moisés temia. Olha, Moisés era humano. Quantos de nós já não passaram por momentos de medo, de aflição, de temor mesmo, por alguma missão que o Senhor já lhe deu? Moisés era humano, então, e além disso, o desafio era muito grande. Ele tinha que enfrentar o faraó, ele tinha que enfrentar toda aquela corte faraônica que ia ser uma grande oposição para ele. Mas o que acontece? Com a insegurança de Moisés vai surgir o que? A adversidade. E a insegurança pode ser sim a causa de adversidade, e nós estamos falando nessa série de estudos sobre adversidade. Então a insegurança de Moisés vai ser para ele uma luta, vai ser para ele uma grande adversidade. Então Moisés insiste em argumentar com Deus. E o que nós vamos ver então? Lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14 diz o seguinte: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou. Veja a diferença. Eu sou significa vida. Então o que acontece? Eu sou o que sou. Observe que Deus já havia dito a Moisés quem ele era, mas Moisés continua inseguro. A insegurança de Moisés aflorava o tempo todo. Aí, Êxodo capítulo 3, verso 6, voltando lá para este capítulo, diz o seguinte: disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu fui, eu sou, eu serei. É isso que o Senhor estava dizendo para Moisés, quando o Senhor disse o seguinte: quando Moisés pergunta ao Senhor, se quando eu chegar para eles e falar, quem é que eu vou dizer que me enviou? O Senhor disse, você vai dizer, eu sou, te enviou. Aí o que o Senhor queria dizer para Moisés é o seguinte: olha, eu fui, eu sou, eu serei, eu não mudo, eu sempre serei Deus, e eu tenho um plano com este povo, eu tenho promessa com este povo, eu tenho aliança com este povo, e eu estou cuidando deste povo, e eu sou, eu estou enviando você. Então, o que nós vemos quando o Senhor diz eu sou, significa que o nosso Deus, ele nunca falhou. Ele nunca falha, ele nunca falhará. Eis a razão porque ele é o eu sou. Mas vamos prosseguir nos detendo no eu sou o que sou. Veja só, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, nós vemos que os profetas, quando eles levavam alguma mensagem do Senhor, eles diziam o seguinte: assim diz o Senhor. Isso vai acontecer com Moisés, isso vai acontecer com todos os profetas, Isaías, Jeremias, com Ezequiel, com Abacuque, todos eles, ao levarem a mensagem do Senhor, eles sempre diziam, assim
diz o Senhor. Mas quando nós vemos no Senhor Jesus Cristo, o discurso muda. Veja como é que diz o Senhor Jesus Cristo. Olha João capítulo 8, versos 24 e 25. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Você começa a entender o que significa eu sou na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ainda Mateus capítulo 5, versos 22, 34 e 44. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o lago do inferno. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Veja, o Senhor Jesus não dizia assim diz o Senhor, mas eu lhes digo. E ele diz, e eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Veja, 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando nós vemos este versículo do apóstolo Paulo, nós podemos entender de uma maneira muito bem clara que quem vai à cruz é o eu sou, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Aí nós vemos como o plano da salvação é algo glorioso, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem. Nós vemos a Trindade trabalhando de maneira que Deus em Cristo vai à cruz. Entende aí agora? Veja, o eu sou vai à cruz e Jesus diz que antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, quem nos reconcilia com Deus mesmo é o próprio Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí nós entendemos quando o Senhor quer libertar o povo da escravidão do Egito, ele diz, e eu sou. E quando o Senhor quer libertar o mundo da escravidão, o Senhor Jesus diz, eu sou. Então é o Senhor Deus que prova o seu amor imenso, vindo ao mundo, encarnado em Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, é o eu sou que vem habitar entre nós, e é o eu sou que vai à cruz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus disse que estaria então com Moisés. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, verso 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Em Mateus capítulo 28, vejam lá só, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Deus garantiu a Moisés que estaria com ele em todo o tempo. E o Senhor Jesus nos garante que estará conosco sempre até o fim dos tempos. Ou seja, o eu sou estará sempre conosco, assim como ele esteve com Moisés. E lembre-se que eu falei que Deus se revelou de uma maneira especial a Moisés, e também disse que Deus se revelou da maneira mais especial a todos nós em Jesus, o Cristo, que disse, eu sou, e antes de Abraão existir, eu sou. Bom, vamos lá. A insegurança, a incapacidade podem nos conduzir a adversidades, mas saiba que temos a certeza da presença do Senhor sempre conosco. Veja, Hebreus no capítulo 13, verso 5, o autor da carta diz o seguinte, conservem-se livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse,
nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha como esta promessa da presença de Deus, como Deus disse que seria com Moisés, olha como essa promessa nos abrange e ela é ratificada diversas vezes na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E aqui em Hebreus o Senhor diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo diz lá, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Ele disse que estaria sempre conosco. Esta é a certeza. Então, passando por momentos de dificuldades, passando por momentos de adversidade, em função da insegurança, nos vem a grande certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Eu Sou está sempre conosco. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí, indo lá para o Salmo 46, verso 11, o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Há adversidades, a insegurança lhe causa medo, o Senhor o chamou para o ministério, mas o medo o assombra. Veja, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então vejamos lá, de 40 anos de conforto, veja de quando Moisés teve aquele embate com aquele exator egípcio que maltratava o hebreu. Moisés estava aí com 40 anos. Significa que Moisés teve uma vida de conforto na corte até a idade de 40 anos. E com a idade de 40 anos, então, ele com medo do faraó, já que faraó queria matá-lo, ele foge para o Egito. E lá no Egito, o Senhor vai trabalhar com ele por 40 anos. Olha quanto tempo de preparação para que uma missão que o Senhor tinha seja cumprida através deste grande homem da história bíblica que é Moisés. Então, algo semelhante acontece com Paulo também. Paulo, após o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, diz lá em Gálatas que ele foi para o deserto da Arábia por 3 anos. E Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto. Paulo, na estrada de Damasco, tem um encontro com o Senhor Jesus. E após esse encontro, ele vai para a Arábia para passar lá algum tempo com o Senhor também, porque o Senhor o estava treinando. Veja lá em Gálatas, no capítulo 1, nos versos 11, 12, 17 e 18, diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Veja, Moisés teve o seu tempo no deserto, Paulo teve o seu tempo no deserto. O Senhor Jesus, após o seu batismo, após aquela grande manifestação da presença de Deus, e que se ouve uma voz do céu, este é meu filho em quem me alegro, em quem me comprazo, e após ser visto o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre ele, diz no relato bíblico que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Veja, o Senhor Jesus passou pelo deserto, e é por isso que nós vemos lá em Hebreu dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha passado por nada do que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas, voltando a Moisés, por causa da sua insegurança, Moisés fez de tudo para escapar da missão. Moisés argumenta bastante com o Senhor. Veja lá, Êxodo capítulo 4, verso 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Quanto medo Moisés
estava e ele quer fugir desta missão e pede ao Senhor que envie uma outra pessoa no seu lugar. Tamanho era o medo que ele estava sentindo, tamanha era a adversidade que ele estava sofrendo por meio da sua insegurança. Mas, veja, meu irmão e minha irmã, a certeza da presença do Senhor conosco é a garantia, é a garantia para que as nossas responsabilidades em sua obra sejam cumpridas. Olha, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes nós temos algumas tarefas para fazer no ministério que o Senhor nos dá a cada um de nós, e às vezes a gente pensa assim: Senhor, eu não sou capaz. Às vezes a hora está chegando, o dia do culto está chegando, o dia da apresentação está chegando, o dia do evento está chegando, e você está ali angustiado: Senhor, como eu vou dar conta disso? Mas por sua própria capacidade você não consegue. Mas se colocando diante do Senhor, com a certeza do Senhor, depois que você vê, depois que passa aquele momento que tudo foi realizado, que o culto foi realizado, que o coral cantou, que a obra missionária foi realizada, que o trabalho foi realizado, você olha para trás e diz: glórias a Deus, se não fosse pelo Senhor, eu não teria conseguido nada. Se depender de nós, a nossa insegurança não nos deixa fazer nada, mas a certeza da presença do Senhor conosco é a nossa garantia para que as nossas responsabilidades em sua obra sejam cumpridas. Aí, indo lá para Êxodo, capítulo 4, verso 12, nós vemos isso, o seguinte: agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, o que o Senhor está dizendo para Moisés? Olha, vá, eu é que vou falar por sua boca, eu é que vou falar por você. Então não tenha medo, Moisés. Na obra do Senhor, o que acontece é que nós somos apenas seus instrumentos. Ele nos usa como Ele quer, Ele nos afina como Ele quer, Ele toca como Ele quer, é Ele que dá harmonia na vida, nas nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos. E o Senhor, quando leva Moisés pelo período de 40 anos para o deserto, o que o Senhor estava fazendo com Moisés era afinando aquele instrumento, trabalhando com ele, e ele faz isso conosco também. Então, veja, meu irmão, sem a presença do Senhor, nós somos sim totalmente incapazes de realizar qualquer obra na igreja, no ministério, porque sem o Senhor nós nada somos. Então veja, não há razão alguma para vaidade no exercício do nosso ministério dentro da igreja, porque quem nos capacita é o Senhor. É o Senhor, e quando nós somos usados para a glória do Senhor e não para a glória própria nossa. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É o Senhor quem nos capacita. Voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Se dependesse de Moisés, ele nada poderia fazer, mas Moisés foi no nome do Senhor, porque o poder provinha de Deus e quem estava com ele era o próprio Senhor Deus. Vejamos lá, olha quantas desculpas Moisés vai dar. Veja só, olha, eu não sou capaz, Senhor. Eu não sou capaz. Pelo relato bíblico, nós percebemos que Moisés, diz a Bíblia que Moisés tinha a língua pesada, o que nos leva a concluir que Moisés era gago. Então imagine alguém gago chegando diante da presença do rei, como que ele ia se portar. Então diz: eu não sou capaz. Veja lá Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés vai dizer o seguinte: e Senhor, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Como é que eu vou chegar lá de cara limpa? Aí o Senhor diz a ele o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 13. Moisés perguntou:
Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Moisés apresenta uma série de desculpas. Ele vai também dizer o seguinte, eles não me ouvirão, eles não me darão ouvido. Êxodo capítulo 4, verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, questionarem que o Senhor me enviou. E outra coisa, eu não falo bem, foi aquilo que eu falei há pouco, que ele tinha a língua pesada, e que isso nos leva a concluir que ele era gago. Veja só, Êxodo capítulo 4, verso 10, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. O que eu imagino é que Deus estava conversando com Moisés, e nessa conversa de Deus com Moisés, ele gaguejava. Então Moisés estava dizendo para o Senhor algo que ele já sabia. Veja, o Senhor sabe de tudo de nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas e das nossas incapacidades. Moisés estava perdendo tempo. Moisés estava ali chovendo no molhado diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. O Senhor sabia muito bem disso e eu fico imaginando o quanto ele gaguejava nessa conversa com o Senhor. Aí, o que ele faz? Ele diz ao Senhor, Senhor, envia outro, eu não tenho condições de ir. Veja lá, Êxodo capítulo 4, verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. O que ele quis dizer é o seguinte, Senhor, me livra dessa. Mas o Senhor disse, não, você é o meu escolhido, é você quem vai cumprir essa missão. Quando a causa da adversidade, meu irmão, foi a insegurança, como aconteceu com Moisés e acontece muito com todos nós também, lembre-se da seguinte coisa, veja lá. João capítulo 15, verso 16, diz o Senhor Jesus, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Veja, vocês não me escolheram. Moisés estava querendo fugir de tudo que era maneiro. E acontece isso conosco. Mas o Senhor Jesus diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Ou seja, assim como o Senhor enviou Moisés, ele nos escolheu também e nos envia para que nós possamos ir e dar frutos, frutos porque ele estará conosco e fruto porque ele é a videira e nós estamos nele. Então, o nosso chamado, também a semelhança de Moisés, é uma iniciativa de Deus. Veja que nós falamos há pouco lá que Paulo diz lá em Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, aquele que é chamado, ele tem a certeza da presença do Senhor com ele. O Senhor sempre estará conosco. Deus nos usa, meu irmão, quando Ele quer e como Ele quer. Como eu disse, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor e, como também já disse, é Ele quem afina os instrumentos, é Ele que dá a harmonia, é Ele que rege, é Ele que é o maestro das nossas vidas. E o que o Senhor fez com Moisés? O Senhor afinou aquele instrumento, o Senhor deu harmonia àquele instrumento, o Senhor deu melodia àquele instrumento e o Senhor regeu aquele grande instrumento da história que foi Moisés, o libertador do povo de Deus do cativeiro egípcio. Jeremias, no capítulo 1, versos 6 e 7, olha lá como ele também tenta escapar da missão. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Veja, Jeremias quer escapar da missão jovem, na sua juventude, cheio de vigor. E ele diz, eu ainda sou muito jovem. Moisés, aos 80 anos, também quer escapar da missão. Deus nos usa quando Ele quer e como Ele quer, porque Deus nos usa no momento que lhe é oportuno.
Veja lá, Atos capítulo 7, versos 23 e 30, diz lá Lucas: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas, ou seja, foi quando ele viu aquele hebreu sendo maltratado pelo aquele guarda egípcio. Aí ele foge para o deserto, como eu já disse, e lá ele vai passar 40 anos. Então 40 mais 40 são 80 anos. Então diz, passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça e chamas no deserto, perto do monte Sinai. Veja, o Senhor chama Jeremias na sua juventude. O Senhor chama Moisés na sua velhice. Isso nos mostra que, de fato, o Senhor nos usa quando Ele quer e como Ele quer, da maneira que Ele quer, porque o Senhor é soberano. Não importa a idade, seja na juventude, seja na velhice. A certeza e a grande certeza, é de que o Senhor sempre estará conosco. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas do deserto, perto do monte Sinai. Esse anjo que a Bíblia se refere é o próprio Deus que vai falar com ele. Então, Jeremias chamado na sua juventude, Moisés chamado na sua velhice. Veja, Jeremias, jovem, Moisés, 80 anos de idade. Veja aí a soberania de Deus e como Deus capacita a todos nós, independente de idade, quando Ele tem um propósito nas nossas vidas. Então, veja lá, meu irmão, aí eu gosto sempre de findar, eu tenho findado essas últimas lições, sempre com algum hino do nosso hinário para o culto cristão, e o hinário para o culto cristão, o hino 538, no seu refrão, lá no coro, diz o seguinte: fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Aí está errado a cruz, mas diz: fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala, fala e não te cales. Deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Eu deixei em vermelho aqui: deixa agora os teus temores. A nossa lição de hoje, quando a adversidade é a insegurança. Foi isso que nós vimos na vida de Moisés. E isso também acontece conosco. O Senhor mandou que Moisés fosse e falasse a Faraó e que não tivesse medo, que não tivesse temor. Da mesma maneira como o Senhor escolheu Moisés para ir falar a Faraó, o Senhor também nos escolhe para que nós possamos ir e falar a outros. Mas o refrão diz o seguinte: fala, fala e não te cales. Deixa agora os teus temores. Irmão, irmã, meus irmãos e minhas irmãs, tenho a certeza de que o Senhor, que como Ele sempre esteve com Moisés, o Senhor sempre está conosco. Então, se tem um chamado do Senhor, não se sinta inseguro. Não permita que essa insegurança seja uma barreira, seja um obstáculo, seja uma adversidade no seu ministério. Mas deixa agora os teus temores e confia que o Senhor está com você, que o Senhor está conosco sempre. Que o Senhor nos abençoe. Domingo que vem, dia 25, nós estaremos de volta aqui com mais um personagem bíblico e nós vamos ver o que nós temos para aprender com este outro personagem bíblico que nós vamos estudar. Mas enquanto lá não chega, deixa agora os teus temores. Se você está temendo alguma coisa, lança isso diante do Senhor. Lembre-se, Moisés, ele conversou com o Senhor, ele argumentou com o Senhor, e o Senhor respondeu a ele, e o Senhor o fortaleceu. O Senhor quer também lhe responder. Apresente ao Senhor os teus temores, e é o que diz a Bíblia. É o que diz a letra do hino, deixa agora os teus temores. Então, meu irmão e minha irmã, lance fora todos os temores, coloque-os nos pés do Senhor, e não permita que a adversidade seja provocada pela insegurança na sua vida, nas nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma semana abençoada e domingo que vem, querendo o Senhor, permitindo o nosso Deus, nós estaremos aqui de volta para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Até lá e um grande abraço a todos.